Olá, pessoal, bem-vindos. Eu sou o orientador Luiz Henrique e hoje iremos conversar brevemente sobre e-mail profissional. O que é este tipo de e-mail? E-mail profissional, pessoal, é um tipo de documento utilizado para se comunicar de forma formal com as empresas ou até mesmo com outras pessoas. Iremos agora aprender a como criar um e-mail profissional. Uma vez que nós acessamos o nosso servidor de e-mail, eu vou vir aqui na opção de criar conta e vou fazer o processo de criação. Supomos que o meu nome seja José Augusto da Silva, então eu vou preencher aqui os meus dados, José da Silva. Agora, aqui embaixo é onde eu vou criar o meu e-mail. Para criar esse e-mail, eu preciso seguir algumas regras. Primeiras regras, não posso colocar apelidos, não posso colocar sequências numéricas, apenas o nome de forma formal ou a profissão, seguindo de uma estrutura bem lógica. Por quê? Senão, esse meu e-mail, quando eu for utilizar, vai acabar com a caixa de spam no destinatário, pois o sistema vai interpretar isso como sendo um possível vírus. Então, vamos lá criar nosso e-mail aqui do José Augusto. Escrevemos aqui José, sem acento, ponto Augusto. Podemos observar aqui que é tudo minúsculo. Se eu deixar desta forma como está, é um nome bem comum, e for tentar criar uma senha, ele automaticamente vai dizer que esse nome já está em uso e que eu devo tentar outro. Vamos tentar. Vou colocar Silva. Observem que novamente ele vai dizer que já existe. A sugestão que ele dá, olha só, é de eu acrescentar números. Observem. Normalmente, quando tem essas grandes sequências de números, o meu sistema, ele até aceita a criação. Olha só, vou passar para a próxima etapa. Olha, foi aprovado. Porém, como eu disse, corre-se um risco enorme de no servidor de e-mail ele parar sempre na caixa de spam. Qual é a sugestão? A sugestão é procure colocar no máximo 2 números. Então, olha só, eu vou colocar aqui José.Silva e vou acrescentar 2 números, por exemplo, 75. Observe que já está em uso. E aí, o que eu faço então, orientador? Podemos dividir esses números. Vamos colocar aqui um outro exemplo. José 1.Augusto.Silva e outro número 1 aqui. Observe que agora eu consigo utilizar o meu e-mail. Outra opção, se eu sou profissional, sou formado na área, eu posso colocar a minha profissão. Por exemplo, José Augusto, ponto, dentista. Se não tiver esse e-mail, ele vai sugerir para mim. Olha só, dentista já tem. Vou dar uma profissão aqui para sermos mais breve. Fonoaudiólogo. Ah, o dentista não deu, eu sou dentista. E aí? Acrescente um número, 2 no máximo, seguindo aquele mesmo processo. Feito isso aqui, pessoal, basta cadastrar a senha, repetir ela e seguir o processo para a criação de e-mail, certo? Lembrando que nós não podemos usar aqui apelidos, não é recomendado, Zezinho, Zé da esquina. Devemos evitar esse tipo de linguagem. Isso acaba fazendo com que nosso e-mail não seja formal. Então, vamos criar agora um e-mail profissional. Vamos escrever. Supomos que trabalhemos numa empresa no setor de recursos humanos e constatamos que um determinado funcionário chega constantemente atrasado e isso acaba prejudicando toda a escala de serviço da empresa. E eu preciso comunicar ao gestor de recursos humanos para que ele tome providências. Vamos lá? Clico então no botão escrever. No para, eu vou informar para quem eu estou enviando, no caso, gestor.rh@
empresa.com. Assunto. No assunto, eu tenho que me atentar ao que eu vou escrever. Porque, dependendo do que eu escrever, o meu e-mail pode parar na caixa de spam do meu gestor. Devo também me atentar na utilização da norma culta da escrita, evitando gerundismo. O que é um gerundismo? É quando nós falamos ou escrevemos assim: eu vou estar fazendo, ok? Quando eu utilizo gírias, mano, bro, brother. Quando eu utilizo abreviaturas, aquelas abreviaturas que normalmente utilizamos em redes sociais, PDC, VC, a gente não pode utilizar aqui. Então, no nosso assunto, nós vamos escrever aqui para evidência. Em assunto, nós vamos redigir o nosso texto formal. Por exemplo, prezado senhor, venho por meio desta informar que após levantamento na folha de ponto eletrônica do funcionário Kleber Costa, constatou-se que o mesmo chega diariamente atrasado em seu posto de trabalho, acarretando prejuízo à escala dos demais colaboradores. Solicitamos sua intervenção neste assunto. Atenciosamente, Marcelo Novaes, administrativo. Como vocês podem observar, pessoal, utilizamos aqui uma linguagem bem formal, sem gerundismo, sem gírias, e agora basta que a gente clique no botão enviar para que esse documento seja destinado ao nosso gestor e compete a ele tomar as providências.